A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né, possa estar nos nossos corações. Como é bom a gente ouvir todos esses testemunhos, né? Uma coisa que é muito forte nisso que a Neucimar falou, né? Falta de perdão, essas coisas, isso é pecado, e pecado produz morte. Enquanto a gente guarda e segura esse tipo de coisa, o que a gente está produzindo na vida da gente é morte e não vida. Por isso que a gente tem que aprender a perdoar, tem que aprender a ser humilde, e muitas vezes até pedir perdão quando tu acha que tu não tem culpa, quando a gente acha que a gente está certo. Eu estou certo. Vai lá, pede perdão. Porque às vezes, de alguma maneira, que tu nem sabe como, tu machucou teu irmão. Quem sabe? A gente não sabe. Pede perdão. Isso vai ser bom para ele, vai ser cura para ele, vai ser cura para você, vai te trazer vida. Vida. Assim como o perdão de Deus, né? Isso vem um pouco de encontro ao texto que a gente quer trabalhar hoje. Não é longo, é curto. E é um texto que a gente ouve falar muito. E eu peço que o Espírito Santo, ele nos dirija, nos guie, nos ensine, para que a gente possa ficar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Acho que todo mundo já ouviu falar de aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Numa primeira instância, né, numa primeira leitura, isso quer dizer que não há pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Não tem, não existe. A graça de Deus, ela é maior que tudo. Judas não acreditou nisso. Se Judas tivesse crido nisso, se ele tivesse acreditado nisso, ele não teria se matado e ele teria sido salvo. Então é de suma importância a gente entender e acreditar nisso. Não tem pecado que a graça não alcance. Não tem pecado que seja maior do que a graça de Deus. Por pior que seja aquilo que você fez, o que eu fiz, por pior que seja, tem perdão. Quanto custa? Nada. É de graça. Esse é o nosso Deus. Agora, como a gente acessa isso? Como que a gente pode ter acesso a essa graça? Quando a gente vai para o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo fala assim, portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo falando da saída, da libertação do povo, saindo do Egito. Quando Moisés conduz o povo para fora do Egito, todos eles se servem de uma mesma rocha, que é Cristo.
O Senhor vai com eles, vai abrindo caminho, abre o mar, é coluna de fogo à noite, é coluna de fumaça de dia. Mas olha só, beberam do mesmo alimento, comeram e beberam do mesmo alimento espiritual. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Morreram pelo caminho. Viram milagres e maravilhas, andaram com o Senhor, viram coisas que eu e você, nós não vimos, morreram no caminho. Seus corpos ficaram espalhados no deserto. Por quê? E olha o que Paulo diz no verso 6. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Olha só. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem no final dos tempos já chegou. Um povo que anda com o Senhor Jesus, um povo que vê milagres e maravilhas e morre no meio do caminho, não chega lá. Como que eu posso então ter acesso a essa graça abundante? Como é que eu posso fazer para não acabar como esse povo, para não acabar igual o Judas? Como é que eu faço isso? No nosso texto do capítulo 5, verso 19 até o 21. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, está falando de Adão, muitos se tornaram pecadores. Olha o que pega: desobediência. O problema está na desobediência. Qual é a solução? Assim também por intermédio da obediência de um só homem, de um único homem, muitos serão feitos justos. Está falando de Jesus Cristo. Obediência e desobediência é o que define a nossa vida. Eu posso andar com Jesus, se eu não for obediente, eu vou morrer no deserto. Eu não vou conseguir alcançar essa graça. Aí olha só, verso 20. É um verso antes desse. Eu vou ler o 21 primeiro. Perdão, metade do 20 para frente, que diz assim, ó: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vocês lembram como é que é a primeira parte desse verso? A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Eu olhei 12 versões da Bíblia, 10 em português, olhei a Reina Valera espanhola e olhei a King James em inglês. Essa aqui é uma King James atualizada.
E tem uma Almeida, revista e atualizada, texto de 2009, eu acho que é, a tradução de 2009, onde eles não usam a palavra para que a transgressão, para que o pecado fosse aumentado ou para que o pecado abundasse. Essa King James aqui diz, a lei, ela foi instituída para que o pecado fosse ressaltado. Naquela Almeida de 2009, diz, para que o pecado fosse avultado, criasse vulto. No começo dessa carta aos Romanos, Paulo diz assim, os que não tinham a lei, quem não tem a lei se perde sem a lei. Aí a gente diz, Deus diz, olha, o pecado que você cometeu, sem conhecer a lei, não é levado em conta. A gente não leva em conta. Mas em Romanos 2, Paulo diz, olha, o pecado que tu cometeu sem a lei, também conta. Ele diz, aqueles que não têm a lei se perdem, perecem sem a lei, e os que têm a lei são condenados por ela. E agora, saiam para onde? Qual é a minha saída? A graça. A lei existe para que o pecado seja trazido para a luz, como a Neucimar falou, para que ele fique evidente, para que a gente não possa dizer, eu não sabia. Mas tem uma chave nisso aqui. A pastora Ana, quando esteve aqui, falou em chaves. E isso aqui é a chave que muda a nossa vida. A gente entra, a gente vai virando essas chavezinhas, vai abrindo as portas para entrar no mundo espiritual. E essa aqui é uma. Presta atenção. Por que existe a lei? Para que eu entenda o que é o pecado. Para que eu enxergue o meu pecado. Para que eu reconheça o meu pecado. Muitas vezes a gente não reconhece o pecado da gente. E essa é a chave para que a graça superabunde, para que a graça seja maior que o pecado. Eu preciso reconhecer o meu pecado. Isso não é fácil. Eu anotei aqui, não vou ler todos, mas olha só. Paulo é um sujeito que reconhece o próprio pecado. Quando ele escreve para Timóteo, no capítulo 1, na primeira carta para Timóteo, capítulo 1, versos 15 e 16, ele fala dos pecadores, e ele termina assim, ele diz, dos quais eu sou o pior. Eu sou o pior. Sabe por quê? Eu persegui a igreja. Eu achava que eu estava certo, mas eu estava errado. Eu sou o pior. Quando eles, nessa mesma carta aos Romanos, capítulo 7, verso 24, ele diz, miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo da morte? A carne, o corpo, a minha vontade só produz morte. Não presta. Quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 9, ele diz, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. De novo, porque eu persegui a igreja. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz, no capítulo 3, verso 8, eu que sou o menor de todos, entre os apóstolos
eu sou o menor de todos. Quando ele escreve aos Filipenses, também capítulo 3, verso 8, ele diz mais ou menos assim: tudo o que eu valorizava, tudo o que eu tinha, eu sou judeu, circuncidado no 8º dia, versado na lei, sujeito estudado, irrepreensível quanto à lei, ele diz. Tudo isso eu considero um monte de lixo. Isaías, quando fala do povo e dele mesmo, capítulo 64, verso 6, é onde ele se compara a um trapo de imundície por causa da desobediência. A chave é essa: o que eu preciso fazer para alcançar a graça que é maior que tu, a graça que vai impedir que eu morra no meio do caminho, que o meu corpo não fique espalhado no deserto. Querido, não adianta só a gente caminhar com Cristo, vir na igreja, ser religioso. Eu posso acreditar em Deus, saber que Ele existe, Ele pode fazer milagres e maravilhas na minha vida, igual Ele fez na vida dos israelitas, quando eles foram tirados do Egito, como Paulo fala na carta aos Coríntios. Comeram e beberam do alimento espiritual e morreram no deserto. Não chegaram em lugar nenhum. Por quê? Não reconheceram o próprio pecado. A chave é: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, para que eu consiga ver o meu pecado, o quão longe eu estou de Deus. Quando eu enxergo isso, igual Paulo enxergava, a graça superabunda, a graça transborda na minha vida, e já não tem mais pecado que não possa ser perdoado, e as portas do mundo espiritual começam a se abrir, e a coisa começa a acontecer, gente. Para que assim, como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar ou para te dar o direito à vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Te dar o direito da vida, quando eu reconheço o meu pecado. Olha, eu digo de novo, já falei outra vez para a gente finalizar. João Batista começa a pregação dele: arrependei-vos. Jesus começa o ministério dele: arrependei-vos. O que Paulo está explicando aqui, que se eu não reconhecer o meu pecado e não me arrepender, a graça não transborda na minha vida, e eu morro no deserto. Irmãos, é por isso que aquilo que a Neucimar falou é importante. Perdoa, reconheça os erros, fala para o Senhor que tu é fraco, fala que nem o Paulo: eu sou o pior, miserável homem que sou, não sou digno, eu sou o menor de todos, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi perto de Jesus é um monte de lixo. É Paulo falando. E eu?
nem ousaria me comparar com esse sujeito, né? E nós? É isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não quer dizer que eu posso pecar quanto que eu quero, que sempre vou ser perdoado. Sempre que eu me arrepender e decidir mudar, e eu reconhecer o meu pecado, a graça vai superabundar. Leva isso no teu coração, pratica isso no dia a dia, porque isso é a diferença entre morte e vida. Amém, gente? Em nome de Jesus. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te rogamos que tu nos ajudes a reconhecer o nosso pecado todos os dias, para que nós possamos ter acesso a essa graça superabundante, a essa graça que é maior do que todo e qualquer pecado, Senhor. Nós queremos a tua graça, Senhor. Mostra para nós o nosso pecado, traz para a luz, nos dá força para reconhecer, Senhor, e nos dá força para arrependermos, nos dá força para que nós mudemos, Senhor, mudar a nossa mentalidade, que a gente não se entregue ao pecado, mas que a gente seja liberto dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente?